Muito obrigada pelo interesse na pauta de hoje, acesso a capital de crescimento no Canadá, de startups a unicórnios. Eu sou Mônica McDonough, gerente de investimentos pelo governo do Canadá no Brasil, baseada no consulado canadense em São Paulo. Estamos honrados de ter a nossa cônsul-geral, doutora Heather Cameron, conosco para abrir o evento de hoje. Muito obrigada, cônsul-geral. O meu colega também é gerente de investimentos no consulado canadense em São Paulo, o Marcelo Tavares, vai apresentar hoje sobre as vantagens de expandir a sua empresa internacionalmente no Canadá. Obrigada, Marcelo. A Oziel Law é um escritório de advocacia em Toronto que ajuda empresas a acessar capital de fundos privados, de investidores e de private equity. O Alan Oziel, partner do escritório, e a associada Tassiane Gosler vão apresentar sobre esse processo de acessar capital de crescimento no Canadá. Obrigada, Alan e Tassiane. E, finalmente, para fechar com chave de ouro, o Guillaume Legarret, diretor para a América do Sul da Bolsa de Valores de Toronto, vai desmistificar o processo de listar na Bolsa e levantar capital público no Canadá. Obrigada, Guillaume. Após as apresentações, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e abrir para a discussão. Então, podem se sentir à vontade de usar a função de chat para enviar as suas perguntas em qualquer momento. Agora eu vou convidar a cônsul-geral, doutora Heather Cameron, a abrir o nosso programa de hoje. Cônsul-geral, a palavra é sua. Muito obrigada, Mônica. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer de estar aqui com vocês hoje de tarde para falar sobre as oportunidades de abrir a capital pública no Canadá. E queria agradecer nossos parceiros, a Bolsa de Toronto e o escritório Oziel Law. Nesta tarde, vocês terão uma oportunidade de ouvir sobre o vibrante mercado dos capitais no Canadá e o papel de TSX e TSX Ventures e as oportunidades para as empresas brasileiras com aspirações globais de se actualizarem dessas plataformas. Para sua informação, o Canadá é bem reconhecido como um país importante na área da alta tecnologia e também com o mercado global. A revista Forbes notou que o Canadá é o melhor país no G20 para fazer negócios. E nosso setor financeiro é reconhecido mundialmente como altamente estável. Nossos parceiros do TSX, a Bolsa de Toronto, tem um papel importante na consolidação dessa posição e atendendo um grande número de empresas locais e internacionais interessadas em listar nesses mercados. Queria parabenizar a Bolsa de Toronto pelo o lançamento na semana passada da empresa Nuvei, com mais de 700 milhões de dólares em capital. Então, é mais recente sucesso e parabéns para vocês. Mostra simplesmente, mesmo durante este período de pandemia, como os mercados são bem ativos e as oportunidades são claras. Durante os últimos anos, o comércio entre o Canadá e o Brasil crescem em os dois lados, as exportações canadenses ao Brasil e as exportações brasileiras para o Canadá.
E vejo uma grande oportunidade para as empresas brasileiras de escolherem Canadá como país de investimento e um país para abrir o capital. Não somente pelo acesso ao capital e financiamento, mas estar listado no TSX, na Bolsa de Toronto, aumenta muito a visibilidade, garante legitimidade e permite à empresa uma alavancagem global através de marca com forte reconhecimento internacional. O Canadá, temos alguns polos e ecossistemas importantes. As cidades de Toronto, Montreal, Vancouver estão entre os top 10 ecossistemas de startups no mundo. E consolidamos nosso país como um setor de tecnologia que cresce o mais rapidamente na América do Norte. Nesse sentido, o TSX Ventures está tornado o destino preferido para os empreendedores digitais. Olhando os números, hoje existem mais de 420 empresas de tecnologia e inovação listadas nas bolsas no TSX e TSXV, incluindo nas áreas de tecnologia, tecnologias limpas, energia renovável e ciências de vidas, entre outros. Brasil e Canadá compartilham um grande desejo de trabalhar mais próximo. Estamos investidores importantes na hemisfério, globalmente e em cada país. Queremos colaborar mais intensamente e nosso parceiro com a Bolsa de Toronto é uma excelente plataforma, tanto para as empresas brasileiras tradicionais e como as empresas inovadoras também, que se tornam globais e desenvolver todo o seu potencial. Espero que neste seminário, hoje de tarde, vai ser um início de discussões sobre as oportunidades ao Canadá e desejo a todos uma boa discussão. Muito obrigada. Thank you. Bonsoir. Obrigada, cônsul geral, pelo seu apoio e a sua presença hoje. Vou passar a palavra para o Marcelo agora, que vai apresentar sobre a internacionalização de empresas no Canadá. E enquanto o Marcelo abre a apresentação dele, temos uma pergunta para vocês responderem, que vai aparecer na sua tela. Quais são os seus interesses em relação ao Canadá? Podem escolher a sua resposta. E o Marcelo pode começar quando quiser. Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. Obrigado, cônsul geral, pelas palavras de abertura. Obrigado à Bolsa de Toronto, à OSIAL Law. É um prazer poder falar hoje à tarde com tantas empresas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o Canadá, desmistificar um pouco a ideia de abertura de capital. E eu queria rapidamente passar para o primeiro slide, por favor, e fazer uma pergunta para vocês que estão participando, né? Qual é a ideia, qual é a intenção, o objetivo? Como é que você vê a sua empresa daqui a 3 ou 5 anos, né? A gente sabe que o empreendedor brasileiro, as soluções que são desenvolvidas no Brasil, elas são realmente de classe mundial. A gente vê muitas empresas virando unicórnio, crescendo globalmente. Eu acho que o Canadá hoje é um destino muitas vezes colocado em um segundo lugar quando as empresas pensam numa expansão internacional, mas deveria realmente ser uma prioridade. Nesse slide tem alguns estudos de instituições internacionais, como o Banco Mundial, a revista The Economist, a KPMG,
que mostram que o Canadá é um dos melhores ambientes de negócio no mundo hoje em dia, tanto para se fazer negócio quanto para se abrir um negócio. A questão de você incorporar uma empresa, internacionalizar o seu negócio, às vezes aqui no Brasil é considerado, tem sempre um peso, um medo do empresário, o custo, enfim, várias incertezas, né, com relação a qual o melhor ecossistema, qual o melhor destino, que apoio que eu vou ter, como é que funcionam esses apoios do governo, né? Qual é essa rede que eu tenho para me apoiar no meu negócio. E o Canadá hoje, sem dúvida nenhuma, é o país que tem as melhores condições para atrair empresas estrangeiras, né? O Canadá é um país do tamanho do Brasil, uma população um pouco menor que a população do estado de São Paulo, um país que necessita do comércio internacional e, por isso, vem desenvolvendo políticas públicas de facilitação, redução de burocracia para atrair empresas de tecnologia, empresas com soluções interessantes, atrair talentos do mundo inteiro. Então, aqui é só uma rápida pincelada sobre alguns estudos atuais dessas 3 instituições que colocam o Canadá realmente no topo do ranking dos melhores lugares para se fazer e para se ter um negócio. Próximo slide, por favor. O que as empresas hoje, quando pensam em internacionalização, o que elas estão imaginando, né? Quais são os 3 pilares aí, principais, né? Talento, a capacidade de você desenvolver a sua pesquisa e acesso aos mercados, né? O Canadá oferece essas 3 condições de forma altamente competitiva, né? Primeiro, a população canadense hoje, quase 58% da população tem nível superior. O Canadá tem faculdades entre as melhores do mundo. Então, a questão de você acessar talento, mão de obra qualificada, profissionais com experiência e também com uma base acadêmica muito grande, é um dos principais atrativos do país. Os profissionais canadenses têm a vantagem de receberem em dólar canadense, né? Então a vantagem do dólar já é um custo, já é um benefício adicional. O dólar canadense já tem uma vantagem aí com relação ao dólar americano. O custo de operação do Canadá também é, em média, 30% mais barato do que o custo de operação nos Estados Unidos. Com relação à parte de pesquisa e desenvolvimento, existem programas do governo de incentivo, de grants, para empresas que estão no Canadá, não só canadenses, mas empresas estrangeiras que escolheram o Canadá para terem o seu laboratório de inovação, incorporaram uma empresa e hoje fazem parte ou toda a sua inovação através do Canadá. Essas políticas, elas vão desde subsídios à contratação de mão de obra qualificada até redução de impostos no investimento A+D. E o terceiro ponto é a questão de acesso a mercados, né? A gente não precisa falar de como hoje o mundo é globalizado, como as empresas estão vendendo e competindo no mundo inteiro. Então, é um erro pensar que uma posição dominante, confortável no mercado doméstico vai assegurar a existência do seu negócio nos próximos anos, né? A competição é global. Então, a questão dos acessos aos mercados, o Canadá hoje é o país que tem o maior número de acordos comerciais no mundo, o que facilita uma empresa em solo canadense vender a sua solução ou os seus serviços para clientes em outros mercados com uma vantagem fiscal tributária. Hoje são quase 14 acordos comerciais com mais de 50 países no mundo. Os principais são Estados Unidos e México, né, através do USMCA, o antigo NAFTA. Mas também existem acordos comerciais com a União Europeia, países do Pacífico e alguns países da América do Sul. A vantagem aí, eu volto a pontuar, é com relação ao custo de operação e ao seu custo de competitividade internacional. Uma empresa que produz no Brasil e vende uma solução para um cliente na Europa ou nos Estados Unidos, se ela fizer uma matemática rápida, a gente pode ajudar nessas contas, se ela decide desenvolver essa solução no Canadá e vender nesses 2 mercados, o custo para ela realmente vai ser muito mais baixo, porque ela se beneficiaria desses acordos comerciais de livre comércio. O próximo slide, por favor.
Aqui eu entro para detalhar um pouco mais alguns desses programas de incentivo à P&D e à contratação de talentos que o governo do Canadá oferece, tanto o governo federal como os governos das províncias, né? E são programas que a gente vê quando a gente conversa com empresas brasileiras que estão fazendo esse processo de internacionalização. São programas que realmente se destacam como diferenciais. O primeiro que eu falaria é um programa chamado MyTax, que é um programa de apoio à pesquisa, um programa do governo federal e das províncias, onde a empresa consegue contratar uma mão de obra qualificada, a gente chama de estagiário, né, mas na verdade é um pós-graduando, um profissional que esteja fazendo o seu mestrado, o seu doutorado ou o seu pós-doutorado, que ele pode ser contratado para trabalhar no seu projeto de forma part-time, né, porque ele está fazendo a sua qualificação educacional, mas ele trabalha part-time no projeto. É um projeto que tem 4 meses de duração, mas ele é renovado a cada 4 meses até que esse profissional se forme. E a grande vantagem desse programa é que, pelo período dos 4 meses, ele tem um custo de $15 mil por profissional, sendo que o governo paga 50% desse custo. Então, vamos supor que você é uma empresa de software que precisa de um desenvolvedor sênior de software ou trabalha com inteligência artificial, precisa contratar uma mão de obra muito especializada. A gente sabe a dificuldade que é no Brasil. No Canadá, as agências de fomento da cidade, onde as empresas estão instaladas, junto com as instituições de ensino e pesquisa, ajudam na identificação desse profissional que será contratado através desse programa MyTax. Então, você consegue ter um profissional altamente qualificado trabalhando no seu projeto. Ele pode trabalhar como o chefe cientista do projeto, tendo a coordenação principal, ou ser um mentor de uma equipe, treinar uma equipe. O importante é que é uma mão de obra que está disponível de forma bastante razoável com esse incentivo do governo, para que você possa colocar sua pesquisa no próximo nível, né? Então, é um programa que a gente vê com bastante interesse das empresas globais que estão indo para o Canadá, inclusive brasileiras. Esse é um programa que ele beneficia empresas que estão incorporadas no país. Ele não está disponível para empresas estrangeiras que não estejam no Canadá. Próximo, por favor. Tem um outro programa que também é bastante interessante com relação à tributação, né? É um programa equivalente ao nosso, acho qual é a agência aqui, a Receita Federal, desculpa. É um subsídio, na verdade, para todo o investimento que a empresa faz em P&D no Canadá. Então, você, empresa brasileira, que no final do seu ano fiscal tem um custo X de investimento em P&D, esse custo, sendo feito essa pesquisa no Canadá, todo esse investimento, todo esse custo em P&D no Canadá, através desse programa SHRED, você pode abater até 40%, dependendo da província e dependendo como você se incorpora, você pode abater até 40% desse valor devido ao imposto de renda. Então, é uma grande vantagem. Não conheço, comparando com outros mercados, um programa que favoreça e incentive pesquisa e desenvolvimento como o SHRED canadense. Ele está voltado a desenvolvimento experimental, pesquisa básica e aplicada. As empresas canadenses em Quebec e Ontário têm aí 42% e 54% de variação desse benefício. Então, esse é um benefício voltado a todo o investimento que se faz em pesquisa e desenvolvimento na sua operação no Canadá. Próximo, por favor. Tem um outro programa que a gente gosta sempre de mostrar também, é um programa bastante amplo do Conselho Nacional de Pesquisa Canadense. É um programa voltado também à melhoria de inovação e go-to-market para várias empresas, né? Programa que apoia a parte de inovação com funding e faz essa conexão entre indústria e institutos de pesquisa, né? Ele tem projetos que focam em empresas menores, empresas com maior escala, mas são grants que vão de alguns milhares de dólares até programas que incentivam em milhões de dólares, como
esses projetos médios que estão aqui no slide. A elegibilidade é para empresas que tenham até 500 empregados. Então, esses 3 programas que eu mencionei, o MyTax, o SHRED e o NRC IRAP, são programas que estão disponíveis para empresas incorporadas no Canadá. Não precisam ser empresas canadenses, podem ser empresas mexicanas que estão fazendo o seu P&D no Canadá, podem ser empresas brasileiras que desejaram se expandir e hoje têm um laboratório de inovação. Então, realmente, são benefícios que o governo federal e o governo das províncias oferecem para criar um ambiente de negócios atrativo para empresas internacionais e partem de uma lógica de círculo virtuoso, né? Criar condições para que você cresça e prospere o seu negócio e aí, a partir daí sim contratar mão de obra bem qualificada e pagar os seus impostos à medida que o seu negócio vai realmente crescendo. Para a internacionalização das empresas no Canadá, eu também gostaria de pontuar aqui que, diferente de outros mercados, a expansão do negócio de uma empresa brasileira para o Canadá, ela está vinculada à qualidade do projeto e não ao investimento inicial. Então, não existe uma exigência por parte do governo para que o seu projeto de expansão ele tenha um investimento de milhares ou milhões de dólares vinculados a ele. O que é interessante é que seja um projeto inovador, que tenha escala e que possa realmente fazer um impacto positivo na sociedade canadense e mundial. Então, realmente o Canadá está aberto a empresas globais e muito aberto a empresas brasileiras. Como a cônsul-geral falou inicialmente, a gente tem visto uma aproximação muito grande com outros mercados, outros destinos mais tradicionais para empresas brasileiras, com algumas restrições, seja da parte de imigração ou uma política mais rigorosa para atração de investimento. O Canadá permanece como um destino altamente competitivo e aberto para todos que tenham interesse. O próximo slide, por favor. Acesso a mercados, eu comentei aqui anteriormente, né, a quantidade de acordos comerciais que o Canadá possui e a facilidade que, uma vez no Canadá, a sua empresa tenha para atingir clientes em vários outros mercados mundiais. Então, aqui nesse mapa, você tem uma ideia do ambiente de negócios aonde a sua empresa poderia ou poderá atuar uma vez ela incorporada no Canadá. É um mercado consumidor à disposição de 1,5 bilhão de consumidores, aonde você poderia negociar de forma bastante interessante do ponto de vista tributário e fiscal. Próximo, por favor. Queria aqui, agora chegando no finalzinho da minha apresentação, eu vou deixar os experts sobre listagem falarem agora, mas só para comentar com todos vocês que a estrutura do governo do Canadá de apoio a empresas, ela existe aqui no Brasil. Nós somos o Trade Commissioner Service, é um apoio comercial, de consultoria comercial a empresas, tanto empresas canadenses que têm interesse no mercado brasileiro, quanto empresas brasileiras que desejam conhecer um pouco mais sobre o ambiente de negócios e se instalar no Canadá. Aqui no Brasil, nós temos escritórios em 5 cidades, Recife, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, 6 cidades, e é uma estrutura que está presente também em outros 100 países. Então, essa estrutura ela funciona de forma gratuita, oferecendo serviços de consultoria, identificando oportunidades de negócio para empresas canadenses. Também uma outra vantagem adicional, uma vez que a sua empresa esteja no Canadá, você pode contar com o apoio do Trade Commissioner Service em todos esses outros mercados globais para lhe ajudar a identificar uma oportunidade, achar um parceiro comercial, participar de uma missão comercial, enfim, entender um pouco mais e ajudar na sua programação de expansão do seu negócio de forma global. Próximo, por favor. Fica aqui o meu contato, eu estou disponível depois para qualquer pergunta, tem meu e-mail, por favor, mandem as suas perguntas, eu teria o maior prazer em responder. A última questão que eu gostaria de falar antes de passar a apresentação para os nossos colegas da Rosiel Law é que hoje realmente a pandemia colocou as empresas em um momento de disruption, né? De realmente pensar em como será
seu negócio daqui a 3, 4, 5 anos? O que você espera, né? Transformação digital foi imposta, né, em todo esse caos, e eu acho que pensar em expandir o seu negócio ou acessar capital global através de uma plataforma como a que o Canadá oferece hoje é bem mais fácil e tem um apoio muito mais completo do que antigamente. Então, tenham a cabeça aberta para poder receber essas informações, desmistificar um pouco o que é acessar o capital global através da Bolsa de Toronto. Espero que aproveitem bastante a apresentação dos nossos próximos colegas e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. E obrigada pelas informações sobre os programas governamentais do Canadá e o apoio que o consulado oferece para empresas indo para o Canadá. Nossa próxima palestrante é a Tassiane Gosler, da Ozia Law, que vai explicar sobre o processo de levantar capital privado. E tem uma outra pergunta aqui aparecendo na tela para vocês preencherem, responderem. Qual a sua área de atuação? Podem escolher. Tem mais 2 perguntas. Você pretende expandir seus negócios para o Canadá e está buscando investimentos no Canadá? Podem responder à vontade. E isso vai ajudar a gente a identificar o perfil da sua empresa. E a Tassiane, quando você quiser, a palavra é sua. Ótimo. Interessante. Então, nós temos pessoas buscando investimento no Canadá, pessoas querendo expandir os negócios para o Canadá, retail, serviços profissionais. Legal. Depois a gente pode dividir esses resultados com vocês, se vocês tiverem interesse também. E vocês estão conseguindo ver a minha tela? Agora sim. Tá Agora aparecendo. sim? Perfeito. Ok. Então, obrigada, Mônica. Meu nome é Tassiane, trabalho no escritório Ozia Law, que fica aqui em Toronto, e nesse webinar eu tenho também os meus colegas advogados do escritório, Alan Ozia e Dani Medina, que vão estar disponíveis para a sessão de perguntas também. Eles têm especialidade em lidar com empresas de tecnologia e o Dani também trabalha no nosso setor de mercados de capitais. Então, para quem já está mais interessado nesse assunto, vocês podem fazer perguntas mais específicas e se conectar com eles também individualmente depois. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o acesso a capital no Canadá. Então, falando um pouco sobre o nosso escritório primeiro, nós somos um escritório boutique de advocacia aqui em Toronto. Hoje nós temos um time de 8 advogados, um time bastante multicultural e com uma boa experiência internacional também. E uma das nossas especialidades é em auxiliar startups, principalmente startups na área de tecnologia, mas também em relação a outros setores também. E nós temos relacionamentos com incubadoras, com aceleradoras, grupos de investidores aqui no Canadá. Então, nós conseguimos ajudar os nossos clientes a também entenderem melhor o mercado canadense, além de somente as questões jurídicas que vocês vão encontrar aqui no Canadá. E as nossas áreas de atuação, elas vão desde o início da formação da empresa até uma possível saída, que pode ser a venda para outra empresa, ou para um grupo econômico, ou a abertura de capital na Bolsa de Valores por meio de um IPO, como o Guilherme vai estar falando no final dessa apresentação. E sobre a nossa agenda de hoje, para deixar essa apresentação mais breve, eu não vou entrar em questões mais técnicas do ponto de vista jurídico, até porque cada forma pela qual a startup de vocês pretende levantar capitais pode se concretizar por meio de um instrumento jurídico diferente. E
mesmo se nós tivéssemos 2 horas, eu acho que a gente não conseguiria cobrir tudo aqui, então em 20 minutos com certeza seria impossível. Então, a nossa ideia é realmente introduzir algumas informações importantes sobre o cenário de investimento aqui no Canadá, como o mercado funciona, algumas dicas com base na nossa experiência lidando com startups internacionais, e a gente espera que essa introdução possa começar uma discussão que depois a gente pode aprofundar mais na sessão de perguntas ou conversando com vocês individualmente também. Então, a forma como eu pensei para começar isso seria passando para vocês um panorama em relação a algumas preferências dos investidores canadenses. E é claro que isso vai depender do estágio da startup de vocês, do setor que vocês estão, de qual tipo de investimento vocês procuram nesse momento. Mas, no geral, a gente pode ver que existem alguns setores aqui no Canadá que estão mais em alta, principalmente quando se trata de uma internacionalização de uma startup. Então, esses setores são relacionados a software, SaaS, fintechs, medtechs, cleantechs também. Então, para vocês terem uma ideia, em 2018, 45% dos investimentos de angels no Canadá foram no setor de TI. Então, se a gente pensar nos setores de VCs, de fundos de venture capital, 66% dos investimentos foram nessa área. Então, é uma área que tem chamado bastante a atenção dos investidores canadenses. Depois dessas áreas, a gente vai ter Life and Sciences como uma área bem representativa em termos de investimento aqui. E também Cleantech, que ultimamente vem sendo uma área que cresce bastante em termos de quantidade de investimento e de valores também envolvidos. Em relação à receita, a ideia é que a startup já consiga demonstrar alguma revenue para esse investidor em potencial, mas também existem oportunidades para startups que estão pré-revenue. Então, se a startup não é lucrativa nesse momento, mas tem um plano que seja razoável para se tornar lucrativa em um futuro próximo, isso, dependendo do tipo de investidor, já pode ser suficiente. Ainda mais se for conseguido demonstrar que tem uma tecnologia que é patenteada, que é proprietária dessa startup, ou que já vem sendo comercializada por essa startup em outro mercado, que pode ser no mercado brasileiro ou da América Latina. E em relação ao balanço, existe essa preferência também de que seja uma startup debt-free, sem débitos nesse momento e com um capital positivo. E essa é uma questão também que não é muito diferente do Brasil, mas uma outra questão é que os investidores canadenses procuram por startups que consigam demonstrar que elas têm uma liderança na sua área. Então, assim como eu mencionei antes, alguns setores que estão em alta, se vocês já são de um setor ou de uma indústria que está em crescimento e, além disso, vocês conseguem demonstrar que a startup de vocês é uma líder nesse segmento, isso com certeza ajuda em conquistar um investimento de um investidor daqui. E em relação aos membros, ao time dessa startup, também é muito importante demonstrar uma expertise operacional que esse grupo, esse time da startup consiga realmente gerar um valor para os investidores e demonstrar que eles têm uma experiência técnica, um background ou uma experiência com outras startups. Isso também é bastante positivo para aumentar as chances de sucesso aqui. Outra questão que pode facilitar o recebimento de investimento é uma adaptação ao mercado canadense. Então, essa adaptação ela pode se dar no branding, no nome, às vezes pequenas alterações de um nome que não cai muito bem aqui no Canadá, alterações no marketing, em como vocês vão se posicionar aqui no mercado canadense. Às vezes também existem alterações nos produtos, nos serviços que vocês oferecem. Nós vemos às vezes fintechs que são brasileiras, que é um mercado muito grande no Brasil e com muita inovação, que tem soluções que são bem específicas para o mercado brasileiro e que não necessariamente teria uma aplicação imediata aqui no Canadá. Então,
Por exemplo, nós já vimos startups que têm soluções relacionadas a boleto, por exemplo. E aqui no Canadá, boleto é uma coisa que já não é tão usada. Então, um investidor daqui do Canadá que está entendendo essa startup talvez não consiga necessariamente ver o valor da solução que vocês estão trazendo. Então, algumas adaptações muitas vezes podem ser necessárias e facilitar muito em traduzir o serviço e o produto de vocês para o investidor daqui. E uma outra opção também é encontrar parceiros canadenses que possam participar do gerenciamento, da direção da startup, que possam fazer introduções dessa startup para a rede deles e ajudar essa startup a realmente entender como funciona o mercado canadense e qual é a melhor forma de ela se posicionar aqui. E agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas opções que vocês podem ter em relação a investidores aqui no Canadá, investimento privado. Começando com os angels, que não é um conceito diferente do que existe aí no Brasil. Como no Brasil, a ideia do anjo, né, do angel aqui no Canadá, é de que é um indivíduo com um alto poder aquisitivo que vai investir em startups em troca de equity daquela startup. Geralmente eles vão ser os primeiros a investirem nessas startups, eles estão envolvidos em startups mais de early stage, de estágios mais iniciais, e eles costumam trazer um investimento menor, um investimento inicial, que tem maior risco para eles, então eles também esperam um retorno maior desse investimento e na maior parte das vezes eles também vão ter um envolvimento maior no dia a dia, no gerenciamento dessa startup. E aqui no Canadá, para vocês terem um panorama e uma visão de como é o panorama dos angels, a estimativa é que aqui tenham entre 20 e 50 mil angels, e eles geralmente costumam investir entre 50 e 150 mil dólares por deal, mas esse valor também pode ser bem mais alto do que isso. Essa é só assim, uma estimativa e uma média mais ou menos do que acontece. Uma outra questão interessante da gente pensar são os networks de angels ou os grupos de angels, que são angels que são semi-independentes, então eles são um pouco mais informais ainda do que fundos de venture capital, de VC, que a gente vai falar daqui a pouco. E eles geralmente investem em conjunto nessas startups para diluir, inclusive, o risco entre eles, né? Muitas vezes vocês vão ver grupos de angels que são especializados em certas indústrias ou que têm um mandato para criar um investimento específico para algum certo setor. E aqui eu quis só mostrar para vocês alguns grupos de angels no Canadá, os top 5, em relação a números de investimentos, então quantos investimentos eles fizeram em 2018, e em relação ao valor que eles investiram em 2018. Então, para quem gostaria de começar a entender como funcionam esses grupos, quais são os requisitos deles, qual é o primeiro contato, é interessante pesquisar esses nomes, pois vocês sabem que eles têm uma presença bem forte no Canadá. E eu vou estar disponibilizando esse material com vocês depois, se vocês quiserem, vocês vão ter mais detalhes depois que a gente concluir. Em relação a regiões, a gente pode ver que a maior parte dos investimentos ela acontece nessa região central do Canadá, que engloba Ontário e Quebec, que é a região que também reúne o maior número de investidores. Então, nas outras regiões também existe vários deals acontecendo, mas mais expressivamente é aqui no meio, em Ontário e Quebec, e mais especificamente ainda em Ontário, é onde tem se visto assim, o maior número de investimentos acontecendo, o que também vai ter diferenças dependendo do setor, se é alguma área mais específica, se existe alguma coisa acontecendo em outra região, mas isso só como um panorama geral. Então, seguindo em frente e falando um pouco sobre fundos de Venture Capital ou VC, esses geralmente vão ser focados em scale-ups, que têm um potencial maior de crescimento.
Então, assim como no Brasil, vocês vão ver que no Canadá existem diversos tipos de VCs. Mas, geralmente, a gente consegue diferenciar esses VCs em 4 dimensões. A primeira seria a atuação geográfica. Existem VCs que estão focados somente no Canadá, existem outros para a América do Norte, existem outros que investem na região da América Latina e tem também fundos que têm uma atuação mais global. Também dá para diferenciar esses VCs em relação ao estágio das startups que eles investem e qual é a valuation, qual é a avaliação dessas empresas que eles geralmente costumam procurar. Então, a gente vai ter alguns fundos, por exemplo, que procuram empresas que tenham uma avaliação entre 10 milhões e 50 milhões, por exemplo. E quando vocês estão pesquisando qual seria o melhor fit para vocês, essas são algumas informações importantes para vocês levarem em consideração. Também tem a questão do setor. Existem VCs que são focados em setores específicos, tem VCs que trabalham mais com fintechs, outros com indústrias de recursos naturais, como por exemplo mineração, outros na área da saúde. E também a gente pode diferenciar pelo valor que costuma ser investido pelos deals desses VCs. Então, nós temos, por exemplo, alguns contatos que a gente conhece aqui de VCs que eles têm um sweet spot, que seria o valor que eles geralmente costumam investir entre 5 e 10 milhões, por exemplo. Tudo isso pode variar, mas são alguns parâmetros para se entender qual dos VCs que realmente funcionaria melhor para o tipo de startup que vocês têm. Então, aqui também, assim como os Angels, eu queria passar para vocês alguns fundos que são conhecidos no Canadá. Essa não é uma lista exaustiva e também não é uma lista que, se vocês têm interesse em começar a procurar esse tipo de recurso, que vocês contatariam todos deles, o melhor approach realmente é pesquisar e entender qual deles que realmente se encaixa mais com o setor da startup de vocês, com a trajetória que vocês têm, com o estágio que vocês estão agora. Se vocês pretendem vir para o Canadá, se expandir e operar aqui, ou se vocês pretendem continuar com operações só no Brasil e prefiram um fundo que realmente esteja investindo em empresas da América Latina, por exemplo. Então, essas são algumas das questões que vocês podem primeiro analisar em relação à startup de vocês e depois fazer uma pesquisa para entender realmente qual é a melhor opção e já fazer um contato mais preciso com algo que possa ter um fit melhor para a startup de vocês. E aqui também queria mostrar brevemente para vocês alguns dados sobre investimentos por fundos de VC no Canadá em 2019. É interessante de a gente perceber que 43% dos deals foram em startups de early stage. Logo depois de early stage, o maior número foi para capital de crescimento, então com empresas mais estabelecidas e com mais tração. Então dá para ver que existe uma variação, de novo, dependendo de qual é o tipo de VC, qual é a especialidade deles. 39% dos deals foram em empresas que são baseadas em Ontário. E se vocês lembram o slide que eu estava mostrando antes das regiões, Ontário também é onde estão a maior parte dos investidores. Então, isso remete um pouco à questão da proximidade, de a startup e o investidor estarem inseridos na mesma rede e conseguirem entender melhor e ter essa aproximação em relação ao outro. E também vem ao encontro daquela adaptação que eu estava falando antes, da startup ao mercado canadense. E a startup entender o que o investidor canadense procura e conseguir se aproximar dele de uma certa forma. Então, quando eu coloco aqui que 39% dos deals foram empresas de Ontário, não quer dizer que é porque as empresas de Ontário são melhores, ou que não seria possível em empresas de outros lugares, mas essa proximidade, ela realmente facilita no momento de conseguir um investimento. E também é interessante da gente ver que a média dos deals em 2019 foi de 11 milhões de dólares.
Claro que isso aqui inclui também os chamados mega deals, acima de 100 milhões. Então, se a gente tirar esses mega deals, a gente vê que a média passa para em torno de 5 milhões de dólares por deal. E como eu vi que antes na pesquisa, alguns de vocês mencionaram que vocês têm interesse em imigração para o Canadá, eu acho que esse pode ser um slide interessante também. Porque eu queria mostrar que existem programas desenvolvidos pelo governo canadense para facilitar a imigração e a atração de startups aqui para o Canadá. O que também tem relevância com relação ao que o Marcelo estava falando e com os incentivos que o governo canadense tem. Esse é um muito importante porque ele possibilita que até 5 founders de uma startup possam receber residência permanente no Canadá quando eles demonstram que eles receberam investimento de um grupo de angels no valor de 75 mil dólares, ou investimento de um fundo de VC no valor de 200 mil dólares, ou que eles foram aceitos em uma incubadora ou uma aceleradora no Canadá. É claro que existem organizações, ou seja, grupos de angels, fundos de VC, incubadoras que são designadas pelo governo canadense, então não seria qualquer grupo de angel, tem que ser algum que foi validado pelo governo canadense. Mas se vocês conseguem demonstrar isso, abre uma possibilidade de imigração para vir para o Canadá e inclusive enquanto a aplicação da residência permanente está pendente, é possível aplicar para um visto de trabalho, para começar a vir para cá e realmente expandir o negócio daqui. Eu coloquei aqui um link para vocês verem a lista de angels, de VCs, de incubadoras que são designadas pelo governo canadense, o que também pode ser um bom começo para vocês começarem as pesquisas e entender quais são os primeiros contatos que vocês poderiam fazer em relação a isso. E, finalmente, essa parte é mais um teaser para o que o Guillaume vai falar na próxima apresentação. Mas como a gente está dando um panorama geral, eu só queria mostrar que dentro disso, e como se fosse os passos, né? Então, nós temos uma expansão, nós temos os angels, temos os VCs e, por final, a abertura de capital. Então, going public, né, no mercado canadense. Alguns dos benefícios seria, obviamente, o acesso a mais capital, a mais investidores, tanto no Canadá quanto internacionalmente, maior prestígio para essa empresa perante os credores de vocês, investidores, clientes. Algumas das possibilidades são a Toronto Stock Exchange, a TSXV, que o Guillaume vai falar muito melhor de todas elas daqui a pouco, que acomoda empresas, né, mais júniores, em estágios mais iniciais. E geralmente o tipo de empresa que escolhem essa opção são empresas que já têm um histórico de sucesso, perspectiva de alto crescimento, pode ser porque elas estão em um nicho de mercado, têm boas margens, têm um produto que é diferenciado, tecnologia proprietária, têm habilidade para arcar com os custos da abertura de capital, estão cientes das vantagens, das desvantagens e são desenvolvidos de forma suficiente para suportar as obrigações e os custos de ser uma empresa pública. E participar desse evento e entender mais sobre como isso funciona, com certeza é um dos primeiros passos para se chegar nesse estágio aqui. E é isso, aqui temos o nosso contato, ficaríamos muito felizes de continuar qualquer discussão que foi iniciada aqui. Como eu falei, foram só alguns conceitos mais introdutórios, mas a gente fica à disposição para conversar mais sobre isso no final da apresentação ou individualmente. Tem os nossos e-mails, telefones, vocês podem visitar o nosso site também para entender mais sobre o escritório. E agora eu vou passar de volta a palavra para a Mônica, que vai dar seguimento na apresentação com o Guillaume. Obrigada, Tassiane. Essas informações são muito úteis e importantes. E vão saber que o Osiel Law está disposta a ajudar com esses processos. O nosso último palestrante é o Guillaume Legaré, da Bolsa de Valores de Toronto. E enquanto o Guillaume abre a sua apresentação, temos mais uma pergunta para vocês.
que vai aparecer na sua tela sobre o seu interesse em levantar capital em mercados públicos, ou seja, to go public. Podem responder. Mais uma vez, a sua resposta deixa a gente conhecer um pouco mais sobre a sua empresa e seus objetivos. Então, Guillaume, pode começar quando quiser. I think you're still on mute, Guillaume. Só um momento, vou reinicializar, compartilhar minha tela. Agora tá bom. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Obrigado, primeiramente, Cônsul-Geral Heather Cameron, obrigado pela presença. É um prazer também estar com nossos parceiros do governo canadense, da OSILA, para fazer parte desse evento, muito importante, porque realmente para vocês no setor de inovação é muito bom saber quais são os caminhos para crescer no futuro, e Canadá parece ser um parceiro importante para realmente realizar o objetivo de crescimento da sua empresa. E o listar na bolsa é uma das opções, não é para qualquer é realmente uma opção interessante a considerar dentro de todas as opções que vocês têm para crescer ou acessar capital para a sua empresa. Eu vi hoje no Brasil que o Brasil tem 12 unicórnios, então o tema de hoje é de startup para unicórnios. Nosso mercado no Canadá, no TSX, tem unicórnios, mas a nossa intenção de hoje é demonstrar que listar uma empresa não é só para unicórnios, porque acho que a mensagem que eu percebo no Brasil é que tem que ser uma empresa que tem uma valuation muito alta para ter acesso à bolsa. Mas no nosso mercado, o TSX Venture Exchange, que eu vou explicar mais hoje, temos essa possibilidade de listar um pouco mais cedo. É isso que é muito interessante para a nossa discussão de hoje. Hoje, então, vou dar um panorama geral do nível de atividade nos nossos mercados, porque foi incrível de ver o nível de atividade desde março, desde o início da pandemia. A gente viu muitos financiamentos, setor de mineração, setor de inovação, foram setores muito ativos. Vou mostrar um pouco sobre isso. Vou dar um panorama geral do TSX e do TSX Venture. E também vou falar, obviamente, do setor de inovação e que isso representa dentro do nosso TSX Venture. Então, sobre a atividade, a gente viu até agora no nosso mercado, em 2020, 183 novos listings, novas listagens. Em 2020, foram 116 no TSX e 67 no TSX Venture. E desse total foram 11 do mercado internacional. Vou mostrar mais tarde como importantes esses novos listings internacionais são para nosso mercado, porque realmente o TSX e o TSX Venture têm uma estratégia de crescimento internacional. Eu sou responsável de América do Sul, esqueci de me apresentar até. Sou responsável de América do Sul e fiquei no Brasil, baseado no Brasil até o ano passado. Eu trabalhei no Brasil 9 anos, inicialmente com um banco canadense e desde o início de 2019 com a Bolsa de Toronto. E o desafio é muito interessante porque tem esse potencial no Brasil em vários setores, setor de inovação, como a gente fala hoje, mas setor de mineração, setor de energia renovável, são setores que vão crescer muito e a gente quer ajudar o Brasil, empresas do Brasil a ter acesso a capital de crescimento. Então, vocês vão ver os números no nosso mercado de TSX e TSXV, tem mais de 3.200 empresas listadas, que tem um market cap total de mais de 3 trilhões de dólares. Até agora, em 2020, a gente levantou capital, equity capital de 23, quase 24 bi. Vou mostrar em que setores a gente teve mais atividade, mas isso é interessante de considerar que o average financing do TSX é de mais de 50 milhões de dólares, mas o TSX Venture, que é o nosso Venture Exchange,
tem esse average financing size de 3 milhões de dólares. Então, tudo isso para mostrar que a gente tem realmente um two-tier market ecosystem, e vou explicar mais tarde como que isso funciona dentro do nosso mercado. Isso é para ilustrar qual foi o total de financing até agora, 23,6 bilhões de dólares, e os setores que foram mais ativos até agora foram setores de Industrial Products and Services, mineração e tecnologia, e Clean Tech, e Renewable Energy. Então, quase 50% desse capital que foi levantado, desse financing até agora, em 2020, foi feito nesses quatro setores: industrial, mineração. Então, isso é interessante para ver o potencial e também o momento de crise que está destacando os setores muito, muito críticos agora. É interessante ver, inclusive, a volta do setor de mineração. Tem muitos investimentos agora no setor de inovação. Em julho foi um setor dominante para nossa bolsa, mas agosto foi um setor muito ativo. O setor de tecnologia, setor de inovação, foi um setor que teve muito mais investimentos. Inclusive, teve os tech issuers no nosso mercado em agosto tiveram um retorno de 20% só em agosto. Mas essa slide tem muito conteúdo, mas eu quero mostrar qual é o total volume traded para mineração, life science, technology, e a gente vê que tem muita atividade no TSX Venture Exchange e teve retornos muito interessantes no Venture Exchange. E isso é interessante para a nossa discussão de hoje, porque tem o objetivo também de posicionar melhor o nosso Venture Exchange no mercado brasileiro e em mercados internacionais também. Isso é para mostrar o total de issuers que a gente tem no nosso mercado. Vocês podem ver o total de 3.273 empresas listadas no total, e são, então, 1.620 no TSX, no main board, que a gente chama de main board, e o TSX Venture Exchange são 1.653. Então, são realmente duas bolsas, bolsa a dois níveis, e o TSXV é realmente um mercado muito relevante agora. Equity capital raised até agora no TSXV foi de 3,8 bilhões de dólares, 1.229 financings, e quase 20 bilhões no TSX com 355 financiamentos. A gente teve 172 Canadian listings e 11 international listings, e vou mostrar quais são, de onde vêm esses listings. Bom, como o Marcelo bem colocou sobre o Canadá, é importante destacar que a Bolsa de Toronto tem 160 anos de história. Somos número 1 do G20 para Ease of Doing Business, número 1 do G7 a nível de Debt to GDP, soundest banking system in the G20 and soundest in the G7. Mas eu quero destacar, além da força do nosso sistema financeiro, durante a crise Covid, teve um grande foco na resiliência corporativa. Muito importante para conselhos agora de abordar todos os temas de fluxo de caixa, saúde, segurança, supply chain e maior interações com autoridades governamentais e de saúde. Isso foi o grande desafio durante essa crise. E agora tem muitas questões de diversidade, ESG, dentro do nosso mercado, e acho que tem muitas empresas que estão assistindo hoje que podem ter um papel interessante para melhorar tudo o que é ESG das empresas e que já tem um papel importante a nível de ESG. Okay? Isso para posicionar melhor o tamanho do nosso mercado. O TSX e o TSXV levantou quase 40 bilhões de dólares em 2019 e foram 254 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, ou de 2015 a 2019. Então, isso quer dizer que a gente fica no número 3, atrás de Estados Unidos, China e Hong Kong, a nível de total equity capital raised de 2015 a 2019. Então, o Canadá, que tem uma população comparável com o estado de São Paulo, o Canadá tem 38 milhões de habitantes, mais ou menos, realmente se posiciona bem a nível do mercado de capitais e do tamanho da nossa bolsa.
E isso para mostrar também a nossa bolsa, que é uma bolsa de empreendedores. A nossa bolsa tem dois mercados, como eu expliquei antes, o main board, que é o Toronto Stock Exchange, o average financing, o financiamento médio do TSX é de 77 milhões de dólares e o valor de mercado average market value de quase 2 bi. O TSX Venture tem um average financing de 3 milhões de dólares e average market value de 30 milhões de dólares. Então, isso mostra qual é o tamanho necessário para entrar através do TSX Venture Exchange. Então, as empresas de inovação não têm que esperar até chegar a 2 bilhões de valor de mercado ou 1 bilhão de valor de mercado para se listar, tem como acessar mais cedo, tem como acessar nosso mercado mais cedo. E não vou entrar muito hoje em detalhes técnicos, porque não tem muito tempo para isso, mas existem vários caminhos para se listar. Tem o traditional IPO, tem o reverse takeover, e a gente tem uma estrutura muito interessante para o TSX Venture, que se chama Capital Pool Company, é o CPC Program, que a gente chama de CPC Program. E isso é uma shell, é uma clean shell listada no TSX Venture. E essa shell não tem nenhum passivo, não tem nenhum ativo, está procurando, tem só dinheiro dentro dessa estrutura, e essa estrutura que está listada no TSXV está pronta para fazer uma aquisição, um ativo de inovação, de mineração, de cannabis medicinal, e tem muitos CPCs agora listados que estão procurando ativos e oportunidades internacionais. Então, para mim, isso é um caminho que pode ser muito produtivo para listar uma empresa no TSX Venture Exchange. Para mostrar alguns números muito relevantes, eu falei do nosso two-tier market ecosystem. É importante mencionar que tem 679 empresas do TSX que foram graduadas do TSX Venture desde 2000. Tem também 70 empresas graduadas do TSXV que tem um market cap de mais de 500 milhões de dólares. Isso é muito interessante. Sabendo também que tem 36% dos TSX Technology Issuers que foram graduados do TSXV também. Isso mostra que o caminho para o setor de inovação começa com o TSX Venture para muitas dessas empresas. Cleantech também tem 13% do setor de Cleantech que foram graduados do TSX Venture. Isso para mostrar a importância do internacional, do setor internacional para a nossa bolsa. 219 international companies na bolsa de TSXV, 91 IPOs de 2015 até agora, 91 IPOs internacionais, e 34 bilhões de dólares em equity capital raised de nossos international issuers de 2015 a 2020. Bom, o mercado de Estados Unidos é um mercado importante, obviamente, UK, Europe, Asia, Latin America, tem 18 empresas de Latam listadas no nosso mercado. E, obviamente, o nosso objetivo é de listar muito mais empresas de Latin America no TSX Venture. Somos realmente o primeiro international exchange a ter uma presença local na América do Sul, e acho que a gente vai poder aproveitar essa oportunidade para apresentar mais oportunidades, mais investidores para empresas inovadoras do Brasil e de América Latina. Isso para mostrar que nosso mercado é um mercado global para capital. Temos 40% do daily trading que vem de fora do Canadá e 25% dos member firms do TSX e TSXV tem a sede também fora do Canadá. Então, isso demonstra que existe no Canadá um mercado local, institucional muito forte, como vocês podem ver aqui. Temos 5 trilhões de institutional market, institutional money. Isso são os Canadian Money Managers, os fundos de pensão que vocês conhecem também. E, obviamente, esse dinheiro de 5 trilhões institutional market é disponível mais para empresas do main board, do TSX, mas a particularidade do mercado canadense é que a gente tem também um varejo muito forte. Tem 50% da população canadense que investe em bolsa. Então, quando a nível do TSX Venture Exchange, é uma fonte de investimento importante para nosso mercado.
Vocês devem ter a percepção que o mercado canadense é um mercado de mais a nível de resources e mineração, mas hoje os growth sectors, que a gente chama de setor de crescimento, são o setor de clean tech, comunicações, diversified industries, life science e tecnologia. Então, esses setores representam 40% do market cap do nosso mercado hoje. E vale a pena, então, mostrar qual é o tamanho do nosso setor de inovação. Como a Consul Geral colocou no início, a gente fez, acho que foi dia 17 de setembro, a gente fez o maior IPO de tecnologia da história do TSX, com o Nuvei, que fez o IPO e levantou 700 milhões de dólares com esse IPO. Isso mostra que o valuation de uma empresa de tecnologia no mercado canadense é muito bom. Existem investidores no mercado canadense para unicórnios até, porque hoje a Nuvei tem um valor de mercado de 6 bilhões de dólares. E isso foi um momento bem produtivo nos últimos meses, por causa dessa crise. Teve um aumento muito grande de digital commerce. Então, a gente viu outros listings do setor de inovação, como Lightspeed, Docebo, Dye & Durham. Então, isso, o Nuvei é o último de um grande sucesso nos últimos meses para o setor de inovação na nossa bolsa. E o TSX S&P Index também cresceu 33% em 2020, mas vou mostrar um pouco mais de informação sobre isso. Então, o que a gente tem no setor de inovação? Esse setor de inovação representa, então, o setor número 1 a nível de IPOs e new listings, de 2015 a 2019. O número 1 também a nível de international listings, IPOs, de 2015 a 2019. 45 bilhões de dólares de capital raise, 2015 a 2019. E 204 IPOs, new listings, de 2015 a 2019. Então, a gente realmente tem uma base de investidores e um número de empresas que chega a ser muito crítico para realmente chamar a atenção com investidores internacionais também. Isso para mostrar os benchmarks, os Innovation Index e nosso S&P TSX Index teve um rendimento muito favorável esse ano e também nos últimos anos. Isso é interessante também para ter acesso a index no setor de inovação e o resultado foi muito positivo até agora. Aqui vocês têm uma lista de empresas a nível de Clean Tech, Life Science, Technology. Vocês devem saber que Shopify hoje é uma empresa que tem maior market capitalization do Canadá, à frente da Royal Bank of Canada. Então, Shopify é a maior empresa listada canadense agora. Mas tem muitas empresas a nível de tecnologia, Clean Tech, Renewable, Life Science, que estão realmente captando atenção agora. Essa parte aqui é realmente para mostrar qual é o objetivo de se listar na bolsa e qual é o nível quais são as informações que vocês precisam para considerar um listing. Porque listing, eu vi no Brasil nas últimas semanas que tem muitas empresas que estão olhando para listar a sua empresa. Eu diria que não é para qualquer não é somente para unicórnios, mas também tem que ter um perfil particular para poder se listar na bolsa. E isso, o investidor internacional vai realmente considerar as empresas líderes. Mas como que a gente tem que considerar essa opção de listing? Eu vou explicar mais tarde. Demand and market attention sooner. Então, tem que chamar a atenção do mercado o mais cedo possível, melhorar o profile da empresa, equity research analyst coverage, lower litigation risk relative to the US, index inclusion, e considerar também o nosso mercado TSX e TSX Venture para depois poder listar no mercado americano, para fazer um interlisting com mercados americanos. E também o custo de se listar, que é menor do que se listar nos Estados Unidos. E qualquer tipo de suporte vocês podem receber do exchange. Isso dá uma boa ideia de como que é a percepção de uma empresa de tecnologia hoje,
que tem um market value, que tem um valuation de 1 bilhão de dólares canadenses. No mercado canadense, essa empresa seria dentro do top 20 de empresas listada no TSX, TSXV. No mercado americano, no New York Stock Exchange ou Nasdaq, seria número 605. Então, por que estou mencionando isso? Porque ter um market value de 1 bi é muito significativo para chamar a atenção de investidores investidores do mercado, analistas. Então, é muito melhor de ter essa visibilidade como número 17, de que ficar dentro dos top 600 de um mercado. É importante sim ter acesso ao mercado americano para ter acesso a novos investidores, mas para uma empresa que não tem mais de 1 bi de valor de mercado, o mercado canadense é um mercado muito bem colocado para suportar o crescimento inicial. Isso também para mencionar a importância de ter equity research coverage para nossos mercados. Então, vocês podem ver o average, o número médio de analysts para TSX, TSXV Listed Innovation Companies. Então, de 50 milhões a 250 milhões, o average number of analysts do TSX, TSXV é de 3. 6 para uma valuation, uma market cap de 250 a 500 milhões, 500 milhões a 1 bi, 11 analistas. Então, é importante mencionar com essa slide que empresas que têm um small, mid-cap, perfil small e mid-cap, podem chamar a atenção de analistas e ter proper analyst coverage com nossos mercados. Isso para facilitar a inclusão para index inclusion. Vocês podem ver aqui number of constituents para nosso S&P TSX Composite Index, 221, market cap mínimo de 500 milhões. Aqui para o TSX 60, S&P TSX 60, são as 60 maiores empresas do TSX, 4 bi de valor de mercado mínimo. Então, a gente tem vários índices para considerar, mas a partir de 500 milhões para o S&P TSX, a partir de 4 bi no S&P TSX 60 e 186 para o CAT Information Technology Index, e o Clean Tech Index também, 126 milhões. Então, tudo isso para mostrar que para small and mid-cap companies tem uma possibilidade, depois de 6 meses de listing, de ter acesso a nossos índices. Stepping stone to the US market, obviamente, uma empresa de inovação, de tecnologia, quer crescer e ter acesso a investidores internacionais. Já mostrei que, através do nosso mercado, tem um potencial de acessar o mercado internacional e também institucional canadense. Mas tem hoje mais de 190 empresas do TSX, TSXV, que tem um dual listing com o New York Stock Exchange ou Nasdaq. E tem mais de 140 do TSX, TSXV Listed Companies que adicionaram um New York Stock Exchange ou Nasdaq listing depois de fazer um listing inicial no TSX e TSXV. Então, é um caminho natural de considerar o TSXV primeiro, depois uma graduação para o TSX. O main board, o TSX, temos quase 700 empresas que fizeram essa graduação e depois tem o número de empresas também que podem ter acesso ao mercado americano. A gente tem o Multi-Jurisdictional Disclosure System, que permite empresas listadas no Canadá de ter acesso ao mercado americano usando os Canadian Disclosure Documents. Então, isso é um tema muito importante. Supporting your growth, a gente sabe que listar na bolsa, no TSX Venture, para uma startup, não é muito fácil. O CEO, o founder de uma startup, não tem 20% do tempo a dedicar para investor relations. As relações com investidores é um tema muito importante para uma empresa listada. Então, por isso que a gente tem toda uma equipe para ajudar no processo de going public, para tudo que é starting on the exchange, e também todas as ferramentas para ajudar o sucesso e a visibilidade da empresa no futuro. Standing Out é um exemplo de Index Inclusion, como eu comentei. Investor Days, a gente tem, semana que vem, um LATAM Mining Investor Day, por exemplo, com nossos clientes e também para empresas que querem se listar. Então,
De maneira geral, a gente tem uma equipe que vai suportar tanto empresas do TSXV como empresas listadas no main board, no TSX. Esse é nosso Growth Accelerator Program. Eu estava mencionando a importância de ter uma equipe para fazer o coaching dos donos da empresa, da startup, para ajudar a nível de temas de governance, trading, disclosure, follow-on transactions, investor relations. Como eu mencionei, tem uma empresa listada, o CEO tem que passar quase 20% do seu tempo para fazer relações com investidores. Então, a gente tem uma equipe para ajudar com esses temas. Isso são meus dados. Tem o QR Code se quiserem acessar o LATAM Landing Page. A gente vai abrir para perguntas depois e também podem entrar em contato por e-mail. Será um prazer também responder às suas perguntas específicas. Então, obrigado pela sua presença e acho que a gente vai poder abrir para Q&A em alguns momentos. Obrigada, Guillaume, por desmistificar um pouco a Bolsa e como abrir capital público. E agora a gente tem um pouco de tempo para perguntas e respostas. Se você ainda não enviou essa pergunta, pode enviar na função de Q&A e para nossos palestrantes. A gente recebeu uma pergunta para Guillaume tem algumas perguntas aqui. Qual percentual de empresas canadenses e internacionais na TSX? Qual tendência em ESG para empresas listadas na TSX que possuem ativos e operações em países emergentes que podem ter problemas de ESG locais? E a TSX possui alguma auditoria específica para garantir compliance? Bom, boa pergunta, porque ESG, eu acho que o Brasil tem uma palavra-chave também. A B3 tem um programa muito importante sobre esse tema. Empresas internacionais, hoje, são mais de 200 empresas internacionais listadas na nossa bolsa. E, obviamente, uma das primeiras perguntas que investidores canadenses internacionais vão ter é o nível de governança e também entender melhor as boas práticas de ESG da empresa. Setor de mineração é um setor onde ESG faz parte das discussões desde bastante tempo. Hoje em dia é um tema muito relevante, mas para outros setores, o tema de ESG, a gente percebe que tem bastante trabalho a ser feito para ajudar emissores com a estratégia, com a comunicação a nível de ESG. E se quiserem, eu poderia compartilhar esse material, mas a gente tem um programa de ESG para ajudar nossos emissores com a divulgação de tema de ESG. A gente tem um novo site do TSX, que é o ESG 101, ESG 101. Se quiserem fazer um Google Search aqui, vocês vão acessar no nosso portal do ESG e de lá tem todos os recursos interessantes para considerar, para facilitar a divulgação a nível do ESG. Mas sim, para responder à sua pergunta, é um tema muito relevante, muito importante, e investidores estão olhando para esse tema. E a governança, obviamente, é um tema central de toda empresa que está atuando em mercados emergentes também. Obrigada, Guillaume. E você sabe qual percentual de empresas canadenses versus internacionais na TSX? Eu diria que tem muitas empresas internacionais ou canadenses, mas que têm ativos fora do Canadá. Por exemplo, o setor de mineração tem 45% das empresas que têm ativos no Canadá, mas tem 23 empresas das empresas listadas que têm ativos na América Latina. Então, para nós, é uma mensagem que empresas canadenses, sim, têm um bias positivo para investir em empresas localizadas no Canadá, mas a gente vê mais empresas internacionais acessando a nossa bolsa. E o tema de hoje é muito importante porque falando de FDI ou de acesso ao Canadá ou de fazer uma pesquisa de desenvolvimento no Canadá, o investidor está sempre perguntando qual é o Canadian flavor
dessa empresa. Uma empresa, bom, eu sei que o Brasil é um mercado muito grande para uma empresa de fintech, tem o Banco Central que fez um sandbox muito relevante para uma empresa de fintech crescer no Brasil. Então, uma empresa de fintech pode crescer de maneira exponencial no Brasil e não necessariamente ter um plano de crescimento fora do Brasil. Então, mas o investidor pode entender isso, mas também o investidor vai querer entender por que uma empresa do Brasil quer ter acesso a capital de crescimento no Canadá. E por isso que ter uma estratégia de crescimento no Canadá a nível de uma estratégia de FDI, como vocês mencionaram no início com a apresentação do Marcelo, faz todo sentido para considerar. A partir do momento que uma empresa tem uma presença no Canadá e que está crescendo no mercado norte-americano, é mais fácil se chamar a atenção de investidores. Muito bem, obrigada, Guillaume. E temos uma pergunta para Ausiel Law. Na sua experiência, quais foram algumas dificuldades encontradas por startups de fora do Canadá ao tentar buscar investimentos no Canadá? E outra pergunta relacionada é como se integrar a novos negócios no Canadá. E a pergunta é de alguém que trabalha com biotecnologia. Tassiane, or I don't know if Alan wants to take this question about. If you don't mind, if you can just translate to English. Yeah. In your experience, what have been some impediments specific to foreign companies that try to raise money in Canada? And how would a business integrate with the Canadian business community, for example, for a biotech company? Sure. So I don't know, because I don't have the benefit of fully understanding Portuguese. So I don't know if some elements of this were already captured by some of the talks that were already given. So forgive me if I'm repeating some stuff that was already said. But just generally, I think what we've noticed, at least with respect to raising capital from the private markets, it's probably a bit different from the public markets. But what we've noticed for startups is that one of the real impediments is that you have to really be able to showcase that your offering translates to the Canadian and / North American market. And it doesn't necessarily do that. Just because something works in Brazil, it doesn't necessarily work in Canada, because there could be a difference in what the requirements are here. So for example, if there was a fintech company in Brazil that solves a problem that permits you to make small payment transfers, you might be solving a large issue in Brazil, but in Canada, for example, all the major banks offer this type of e-transfer capability. So it's not really solving that issue. So what we often see with startups, foreign-based startups that want to expand to Canada, is that they often have to come here and determine if they have the market validation. So we've worked with a number of programs through some incubators, some accelerators that have a set program to determine if you have market validation. They kind of teach you how to do the market research, to test the market, test your branding. And what you may find out is that you might have to make some adjustments. I think Tassiane was mentioning this in her talk, that you may have to make adjustments to your brand, you may have to make adjustments to your product offering, and you may have to make adjustments to even the way it's marketed. The key is that you want to be able to showcase that your offering will work, and then you want to bring it to Canada and develop some traction in order for Canadian investors to really see that it has the potential for it to work in the North American market. The other real impediment I think that we sometimes see is that even if you do your market validation, you have to be able to communicate your business in your pitches if you're trying to seek financing. And I think what we've seen at times is that the pitch doesn't translate as well. If you're just simply translating from your native language to English, it may not be enough. You actually have to translate the pitch to the audience as well to make it more of a Canadian or North American style pitch. And it could be, making sure that the examples that are given are in Canadian dollars, that you're describing the opportunity size in North America, that you're describing the Canadian and North American competition as opposed to your typical competition. So we think it's helpful for
as part of your market validation and as part of your market research to really think about your pitch and your communication to your potential investors, again, at least with respect to the private markets. And that is, those two things I think will be helpful. If you overcome those, it can help Canadian investors see the business as a business that can gain traction in Canada. Great, thank you. And Tassiane, alguma coisa para acrescentar ou resumir o que Alan falou? Isso, então, o Alan estava explicando sobre a questão é uma questão até que a gente conversa bastante sobre a tradução do pitch e de como que vocês vão traduzir o negócio de vocês para o mercado canadense. Só uma tradução do português para o inglês muitas vezes não vai ser suficiente para que o investidor daqui e até mesmo os clientes que vocês possam ter aqui no Canadá entendam realmente qual é o valor que vocês estão trazendo, qual é a solução que vocês estão trazendo aqui para o Canadá. Então, o que o Alan estava mencionando, assim, de uma forma mais reduzida, é a importância de compreender como que as coisas funcionam aqui. Muitas vezes a gente vê startups que estão fortes na América Latina e no Brasil e tem um pitch que é mais preparado para demonstrar a situação de lá. E por mais que isso seja muito relevante e vocês demonstrarem a atração que vocês já vêm tendo no mercado regional, é algo que é muito bem visto pelos investidores, como o Guilherme também falou antes, eles provavelmente vão querer entender como que é a atuação de vocês no Canadá. Então, como que aquilo se traduz aqui para o mercado canadense, como que vocês veem os competidores de vocês daqui. Às vezes a gente vê também muitos detalhes em reais e pode ser que o investidor canadense nem tenha muita noção do que isso realmente representa em dólares. Então, são pequenas alterações em relação ao pitch que o Alan estava falando, para que ajudam muito em ter mais sucesso. E, no geral, eu acredito que a mensagem seja em relação à pesquisa, entender como que funciona o mercado aqui no geral e como que o produto e o serviço de vocês se insere aqui da melhor forma. Obrigada, Tassiane. E alguma dica para o setor de biotecnologia, para como se integrar com novos negócios no Canadá? Alan, so another part of the question was specifically to biotechnology, and if you have any tips in relation to that for the integration here. I think it's something that Marcelo could also jump in terms of funding, if there's anything that can help with that as well. Yeah, the only comment that I would make is that with that industry in particular, I would imagine there's going to be a heavy reliance on intellectual property. So you probably want to explore the patentability of whatever it is that you're creating. And there's obviously international systems that allow you to apply for patents internationally. So I would imagine that would be something that you'd have to be exploring if you plan on expanding to Canada. That would be the only thing that pops in my mind. Is it a question on specifically fundraising for biotech? Yeah, so it's related to the integration. I think if you can provide some comments about fundraising for biotech, that would be great too, Danny. And is the biotech here like pharmaceutical? Are we talking just sort of innovation around, could be food technology and things like that? So I don't know if you have the answer to that, but I can sort of... No, actually, Rodrigo provided more information. Correto, Rodrigo? Eu tenho aqui que são soluções tecnológicas para mineração, para agronegócios. So, Danny, this is in relation to solutions for mining, agrotech too. They are developing some applications and solutions in relation to that. I think in Canada for fundraising by sectors, so if you think about some of the bigger categories that people use in the US, like agri-tech, biotech, food tech, I don't know if mining tech is a big thing for investors in the US. In Canada, it has been to some extent more around the clean tech side of things. And the industry in Canada is a little segmented. So
for early stage companies to raise money for technology that's going to improve an industry like mining, it might be difficult at times unless you are able to find the scalability. You have to show the traditional things that every investor wants to see, especially if you're moving up the chain from startup and scaling up to try go public. So you're speaking now to investment bankers. Canadian investors don't necessarily understand every technology industry, but they understand the basic metrics. So everyone likes the growth story, high growth story. So you have to show that it's a market that's growing. Canada is obviously famous for its mining, but when you apply technology to the mining, you still got to think of the technology metrics that people care about. High growth, fast growth. The story has to be kind of exponential. So you're showing percentage increases in revenue once you can scale. And especially for companies going public, investment banks, they like to be able to show the story because they don't just think about raising money. They think about aftermarket, how you can keep the investor interested. So I have more experience on the, let's say, the food tech side, which is it's biotechnology for the food industry and agriculture and how it's going to then be turned into a consumer application. That's sometimes easier for the investor to understand because it can relate to something that's more trendy, like plant-based foods. So on the mining technology side, you have to think of how the story can be more interesting for a Canadian investor that maybe understands the difficulties. Maybe it's environmental. I know there used to be a lot of technologies around tail ponds, which is like the offshoot stuff from mining, and technologies around drone have become interesting. So you need to frame the company in a way that people understand. So I would say anything to do with remediation, environmental, drones, that kind of storytelling helps a lot with the investors. And then everything else is business metrics, like I was saying, so growth story. I know that's very generic, but it's hard without understanding the audience. And you also got to remember that Canada is interesting because it has a lot of smaller groups of investors. In the US, everything is very spread out. So it's hard to know which group to infiltrate. And it's a lot of work as a startup and a growth company to infiltrate into a group. So there's angel groups in Canada, then there's broker groups, investment banks, then there's family offices, high net worth, and then there's those corporate industry participants. So every company that's foreign that I work with that's coming here, I always tell them to find a Canadian partner on the business side or a larger investor like a family office or a well-known high net worth. And that launches, kind of launches the investment campaign, because Canadians also like to follow a leader. We're very polite, so we don't like taking the first step. We kind of wait. But it's good also. It works both ways. It sometimes can be frustrating to raise money here because somebody has to take the lead. But on the other hand, you have very patient, passionate investors who like to hold and grow the company. Whereas in the US, sometimes a bit more aggressive in what their expectations are. And if I may add just a few comments to be a bit more specific about the growth, acho que vou falar em português agora. É muito importante, então, ter uma empresa que está crescendo de modo quase exponencial, porque uma empresa, para justificar uma listagem, uma empresa tem que ter uma necessidade de capital muito grande. E para ter essas necessidades, a gente acredita que tem que ter um crescimento pelo menos de 50% ao ano. Uma empresa de setor de inovação tem que ter um crescimento de 50% a 100% por ano, para realmente justificar essas necessidades de capital adicionais para suportar o crescimento da empresa. E eu diria que o lucro, sim, é importante, como você colocou, Tatiane, e a nível de lucro mínimo seria, eu diria, entre 30 e 50 milhões de reais por ano. Uma empresa que chega a esse nível e que tem a previsão de dobrar esse número nos próximos 12 a 18 meses, poderia sim chamar a atenção de investidor para entrar no TSX Venture, por exemplo. Acho que é importante colocar alguns números aqui para permitir colocar melhor, então, o potencial do listing do nosso lado. Bem, obrigada, Guillaume. E Marcelo, você tem algum pensamento, alguma dica para uma empresa nova querendo entrar no mercado canadense? Como se integrar no ecossistema lá no Canadá? Eu estou pensando talvez de incubadoras, aceleradoras ou talvez outros programas. Sim, obrigado, Mônica.
Eu acho que o principal é informar que a gente tem o apoio para que essas empresas brasileiras entrem no ecossistema canadense, possam se integrar àquele ambiente de negócios. Começa aqui no Brasil com um apoio nosso para a gente entender um pouco mais qual é o interesse, se é em fazer pesquisa e desenvolvimento, exatamente em detalhes do que a gente está falando, né? E a gente trabalha com as agências de desenvolvimento econômico local das principais cidades do Canadá. Então, esse apoio começa aqui e continua no Canadá com as agências de desenvolvimento econômico, que vão poder orientar com relação às melhores incubadoras, os institutos de pesquisa, profissionais do setor, enfim. É preciso que a gente entenda um pouco melhor o interesse para fazer a recomendação correta, né? Estou à disposição para ter uma conversa aí separada, mas a experiência que a gente tem ajudando empresas de diversos setores, ela começa aqui no Brasil, continua com o apoio local no Canadá, de vários parceiros, para que a gente possa oferecer a melhor consultoria possível em termos de como planejar e executar esse processo de internacionalização. Mas sim, existe uma grande rede de suporte com várias instituições parceiras que participariam na recomendação de um caminho a seguir para você. Então, estou à disposição aí para me mandar um e-mail e a gente combinar uma conversa um pouco mais detalhada. Muito obrigada, Marcelo. E eu estou vendo a hora e eu acho que a gente, infelizmente, vai ter que fechar em breve, mas muito obrigada pelas suas perguntas e pelo engajamento com a gente. Se não respondemos a alguma pergunta, a gente vai tentar entrar em contato com você individualmente ou vocês podem nos contatar para continuar a conversa. E estamos à disposição, a ajudar vocês a alcançarem os seus objetivos no Canadá. Então, agradeço mais uma vez os nossos palestrantes, a cônsul-geral, Marcelo, Tassiane, Alan e Guillaume. E muito obrigada por seu tempo e por ter compartilhado o seu conhecimento com todo mundo. Em breve, a gente vai compartilhar o link para o vídeo desse webinar nas mídias sociais. Vai ficar disponível para todo mundo e estaremos em contato. Muito obrigada a todo mundo e uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.